Os Thunderbolts finalmente chegaram no MCU, mas você sabe quem são eles? Você precisa ter assistido todos os filmes e séries anteriores para entender a história. E o melhor, o MCU finalmente voltou às suas origens ou podemos enterrar ele de vez? Você vai ver isso e muito mais agora nesse vídeo e eu já te lembro que vai ter spoiler, então assista por sua conta e risco. E galera, os Thunderbolts finalmente chegaram no MCU, mas tem muita gente com o pé atrás com o filme, né? E é justo, até porque, né, a Marvel não vem trazendo boas coisas pra gente assistir lá no cinema, né? Nem no cinema, nem nas suas séries. E até mesmo o Kevin Feige já admitiu isso, né? Ele já revelou em entrevistas que a Disney pediu, né, para a Marvel fazer umas produções em massa e isso diminuiu bastante a qualidade, que ele não estava satisfeito. Até mesmo, né, o grande chefão da Marvel confirmou isso. Mas será que os Thunderbolts estão ruins? Ou foi um filme que foi ali um divisor de águas? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. E assim, eu sei que muita gente não sabe quem são, né, esses Thunderbolts, qual que é a origem desses caras, né? Eles são vilões, são de fato os heróis, né? Até porque muita gente começou a curtir o MCU por conta dos Vingadores, né? Então tinha ali o Thor, tinha ali o Homem de Ferro, só que agora não tem mais. E aí do nada, né, vem esses Thunderbolts. E quem são essa gente aí? Eu vou explicar pra você agora. Só que ó, não esquece, daqui a pouco eu já vou falar pra você se tu tem que assistir todas as séries e filmes anteriores para entender a história desses Thunderbolts, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá, a origem dos Thunderbolts, né, aconteceu lá na Marvel Comics em 1997, tá? Mais precisamente na revistinha do Incrível Hulk número 449. E o contexto é o seguinte, né, depois de uns eventos bem intensos, tipo Massacre e os Heróis Renascidos, os Vingadores e o Quarteto Fantástico tinham sumido, né? A galera foi declarada morta. E isso deixou um buraco bem grande na proteção do planeta. E foi então que surgiu um grupo novo de heróis chamado Thunderbolts, e eu confesso que isso foi meio que do nada. E essa formação original tinha uns caras bem interessantes, tá? O Cidadão V, que era um líder com uma máscara, né? O Mech-1, que era um cara que voava com uma armadura tecnológica. A gente tinha também o Atlas, que era um gigante super forte, que podia mudar de tamanho. E a Sônica, que tinha poder do som, né? Era isso. E também a gente tinha o Técnico, né? Um expert em tecnologia. A gente via também o Pássaro Trovejante, né? Que era uma heroína com asas que controlava o vento. E então, né, toda a galera da Terra começou a curtir, né, os Thunderbolts, até porque não tinha, né, os Avengers, né, os heróis originais. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. Só que a grande sacada, o grande plot twist foi no final da revistinha, que foi revelado que, na verdade, os Thunderbolts, eles eram os mestres do terror disfarçados. E quem estava por trás de tudo isso era o Barão Helmut Zemo. A gente já viu ele em algumas das séries, né? No Falcão e o Soldado Invernal, o Zemo aparece ali. E ele se fazia passar pelo Cidadão V. Ele se fazia passar por um herói que estava ali no grupo, cara. E assim, o plano original do Zemo era enganar todo mundo, ganhar a confiança do público e das autoridades, se infiltrar nas defesas e conseguir informações importantes dos Vingadores. E claro, né, depois de serem vistos como heróis confiáveis, eles iam revelar quem realmente eram e tentar dominar o mundo. Então a origem dos Thunderbolts basicamente foi uma mentira, né? Foi um vilão ali que tentou se aproveitar de um momento de fragilidade que a humanidade estava passando para tomar vantagem, né, e conseguir o poder, conseguir dominar o mundo. E já no MCU, a origem deles é um pouquinho diferente, né, ou um pocão. A gente vê a Valentina Allegra querendo fazer uma queima de arquivo, né, com vários anti-heróis que trabalham com ela. Então temos ali a Helena, a Fantasma, né, o Agente Americano, e todos eles foram enviados para uma missão para eliminarem uns aos outros. Só que a Valentina não contava que essa galera ia se juntar, né? Na cabeça dela, isso nunca aconteceria, até porque cada um ali tem um gênio forte, né? Na cabeça dela, eles nunca se juntariam, até porque eles são meio que inimigos, né? Falaram para matar, vai matar, eles não estão nem aí um pro outro. Só que eles acabaram se juntando, porque eles precisavam
dessa união para escapar dessa possível morte, né? Dessa iminente morte que a Valentina tinha preparado para eles ali. E no meio do caminho, essa galera acabou se juntando com o Buck e com o Guardião Vermelho, e foi assim que se formou os Thunderbolts do MCU. E uma curiosidade do nome Thunderbolts do MCU é que ele vem do patrocinador do timinho de futebol da Helena de quando ela era criança, né? A lojinha de eletrônicos do Shane, Thunderbolts. Mas há quem diga que essa lojinha não era do Shane, tá? Então, por vários momentos no filme a gente vê eles discutindo isso, né? A lojinha do Shane, a gente vê o Guardião Vermelho, que também pode-se dizer que é o pai da Helena, dizendo que a lojinha não era do Shane. Então é um alívio cômico que tem ali quando eles começam a discutir sobre o nome, que é muito legal e é interessante que foi daí que surgiu o nome Thunderbolts. E assim, galera, o filme ainda serve para introduzir o Bob, que mais pra frente se tornaria um dos personagens mais poderosos da Marvel, né? Eu tô falando do Sentinela. Eu vou trazer um vídeo falando somente sobre o Sentinela, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas e aí? Quais filmes e séries você precisa assistir para pegar todas as referências que tem no filme dos Thunderbolts? É isso que a gente vai conversar agora. E assim, antes de começar essa lista, eu quero dizer que é importante você assistir os filmes e as séries apenas para pegar as referências, tá? Saber quem são os personagens, o que eles estão fazendo ali, o contexto geral. Só que assim, não é uma coisa obrigado, tá? Até porque eu fui com amigos no cinema que não tinham assistido ainda os filmes e as séries anteriores e eles conseguiram entender, conseguiram gostar do filme, acharam bem legal. Então, não é uma coisa obrigado, tá? Não é uma coisa que, ó, se você não assistir o filme e a série ali, Thunderbolts não vai fazer sentido nenhum na sua cabeça. Cara, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Começando a nossa lista, nós temos o Capitão América 2, o Soldado Invernal. E é nesse filme que a gente conhece o Buck, né, que foi transformado pela Hydra justamente no Soldado Invernal. E já que eu comecei a lista falando, né, sobre o Soldado Invernal, eu não posso deixar de mencionar uma outra obra que também é muito importante, né, que é justamente a série Falcão e o Soldado Invernal. E é nessa série que o Buck, né, busca redenção por ter feito as cagadas como Soldado Invernal lá no filme, né? E nessa série, a gente também conhece o agente americano que, por um breve momento, foi até escolhido para assumir o escudo, né, do Capitão América na série, só que ele falhou miseravelmente, se tornou, né, o agente americano que resolve as coisas de forma mais bruta. E na série, a gente também conhece a Valentina Allegra, e guarda esse nome porque ele é muito importante, ele vai fazer diferença daqui pra frente. Outro filme importante que você precisa assistir é o da Viúva Negra, né? E é ali que a gente conhece a Helena, que foi uma criança, uma garota criada na Sala Vermelha como uma assassina, né? E no filme ela até consegue se libertar e aí entra na série do Gavião Arqueiro, que a Helena, né, começa a tomar um próprio rumo na vida. Então, Viúva Negra, a gente conhece ela é uma garota que está sendo treinada como assassina, ela consegue se libertar e na série do Gavião Arqueiro, ela toma o seu próprio rumo, né, ela segue o seu próprio caminho. Ainda na série, eu já ia falar série, ainda no filme da Viúva Negra, a gente conhece o Alexei Shostakov, um super soldado russo que criou laços paternos tanto com a Natasha quanto com a Helena, né? E na história, ele é conhecido como o Guardião Vermelho. E lembra que eu falei pra você guardar o nome da Valentina Allegra? Bom, foi no filme da Viúva Negra que ela começou, né, a fazer todo o seu trabalho de recrutar agentes, tá? E lá no filme de Wakanda para Sempre, ela se torna a diretora da CIA e agora ela tem mais poder para fazer o que quiser com esses agentes que ela recrutava de forma secreta. E a grande ideia dela é salvar o mundo, já que a gente não tem mais os Vingadores. Pô, a gente sabe que é mentira, a gente sabe que ela não quer isso, a gente sabe que ela tá manipulando todo mundo porque ela busca poder, ela quer controlar a galera ali, né, em busca do poder. A gente vê isso no filme do Thunderbolt, mas eu não vou entrar em detalhes agora, né. Outro filme interessante para você assistir é o Homem-Formiga e a Vespa, né, é nele que a gente conhece a Fantasma, uma mulher que após um acidente quântico ganhou intangibilidade, né, um poder muito foda na minha opinião. E o último filme da lista é o novo Capitão América, né, agora com o Sam Wilson como capitão. Nesse filme aí a gente vai ver um pouco mais a trajetória do Sam como Capitão América e o Buck, né, como político, cara. E não só isso, esse filme fecha muito bem com a última cena pós-crédito, tá? Guarda isso que também vai ser uma informação relevante pro final do vídeo. E assim, falando um pouco sobre o filme agora, ele tem uma história que se encaixa muito bem com as séries e os outros filmes do passado, tá? A conexão da Helena com o Sentinela é bem profunda. Essa
essa conexão é tão profunda que ela consegue acalmar o cara no momento em que ele perde a razão, que ele perde o controle. E a gente já viu isso no passado da Marvel, quando a Natasha tinha uma ligação com o Hulk, né? Então o Hulk ele ficava putaço lá e só a Natasha conseguia acalmar a fera. Então a gente tá vendo isso se encaminhando agora nessa nova história entre Yelena e Sentinela, né? Nos Thunderbolts, ou mais pra frente, né, nos Vingadores, quem sabe? O filme mostra bastante os traumas de cada personagem ali, tá? E como cada um se sente vazio, sente o arrependimento do passado e como eles buscam ser pessoas melhores, mesmo que não seja fácil, já que esses traumas fizeram o passado dos vilões, né? Cada trauma aí fez eles se sentirem inúteis, se sentirem vazios, tá? E a gente começa a acompanhar um pouco mais disso. E cara, pra mim isso foi muito importante porque deu um pouco mais de profundidade para cada personagem ali. Porque assim, a gente viu eles nas séries, nos filmes, só que a hora que acabou isso, o que aconteceu com cada personagem? Porque, por exemplo, acabou Falcão e Soldado Invernal, começou outra série, a gente nunca mais viu eles, a gente não sabe o que aconteceu. Pô, o que aconteceu ali com o agente americano? A gente não sabe. Nesse filme, pô, a gente conseguiu ver ele como pai, ver ele como marido, ver o que aconteceu ali, porque o cara tem um vazio dentro dele. E a gente, pô, o Sentinela teve uma grande participação nisso tudo, tá? É ele que ajuda a revelar, né, o que tinha dentro de cada um deles. Revelou o vazio de cada um deles e assim, com o vazio de cada um deles revelado, os caras conseguiram trabalhar nisso, né? Pô, vou melhorar, eu quero redenção, eu quero ser uma pessoa melhor. Não só como herói, não só como anti-herói que eles eram, né? Mas como pessoa também, eu quero ser admirado, né? A gente vê a Yelena querendo admiração, a gente vê ela querendo parar de trabalhar, né, pro governo, para a parte sombria e ir para frente dos holofotes, né? Ela quer ser sim uma heroína reconhecida, ela quer ganhar, né, a admiração da população. Então, foram esses vazios revelados que tornaram os personagens melhores futuramente. E assim, galera, Thunderbolts tem bastante ação, tem um pouco de efeitos exagerados sim, tá? Às vezes chega a ser até chato assistir, mas não vai atrapalhar muito a sua experiência, ainda mais se você for assistir em 3D no cinema, tá? A gente tem momento de tensão, de alívio cômico e até drama, sim. Eu vi gente chorando dentro do cinema. E assim, a história não é das melhores, mas o objetivo dela foi cumprido muito bem, já que a meta, né, o objetivo era introduzir novos personagens para criarem os novos Vingadores. E sim, os Thunderbolts se tornaram os novos Vingadores, já que a Valentina faz um anúncio ao vivo, né? E comparando com os filmes anteriores, esse aqui vale muito a pena assistir. E assim, cara, meu Deus do céu, entra ano, sai ano, vem filme, vai filme, e a galera continua indo embora dos cinemas assim que os créditos dos filmes da Marvel começam a subir, cara. Todo filme da Marvel tem cena pós-créditos, às vezes é uma, é duas, mas sempre tem. E aqui em Thunderbolts não é diferente, tem 2 cenas pós-créditos, tá? Não vai embora do cinema, quando chegar no streaming, não desliga a sua TV enquanto não assistir as 2 cenas pós-créditos. A primeira é mais cômica, a segunda é mais importante. Ela vai conectar a história dos Thunderbolts, dos Vingadores, junto com a do Quarteto Fantástico, né? Cara, é muito boa, é muito importante. Ela conecta também o Capitão América. Por quê? Porque o Sam Wilson, ele não aceita os Thunderbolts como os novos Vingadores, tá? E como ele detém o escudo do Capitão América, a palavra dele tem muita relevância. Então, tipo, a gente vê a população insatisfeita. Pô, quem são esses caras? Como esses malucos aí que surgiram do nada agora são os Vingadores? Eles têm poder para salvar a gente tá protegido com eles. O Sam Wilson também, junto com a população, não acredita nisso. Até porque o passado da galera dos Thunderbolts é passado de vilão, né? Eles cometeram crimes e a população sabe disso. Todo mundo sabe o que eles fizeram ali. Então, como assim os criminosos agora vão cuidar do nosso país, vão cuidar da nossa terra? Não faz muito sentido, a população não tá curtindo. Eles até escrevem no jornal ali, eles vão ser os Vingadores B. Cara, as cenas pós-créditos, ela é muito importante, não perde, você vai curtir, tá? E eu falei que vai ter uma ligação com os Quarteto Fantástico, né? Com a galera do Quarteto Fantástico. Por quê? Nessa cena pós-crédito, a gente vê a nave do Quarteto Fantástico chegando. E da onde tá vindo? Quem tá ali dentro? Ninguém sabe, né? Bom, pelo menos a galera dos Thunderbolts, né? Desses Vingadores não sabem quem tá ali. Cara, como que do nada uma nave apareceu no espaço e tá vindo direto pra Terra?
Meu, isso tem muita ligação com o novo filme do Quarteto Fantástico e futuramente vai ter ligação com o novo filme dos Vingadores, tá? Pode anotar. E no geral o filme ele é divertido e muito importante, pelo menos pro futuro da franquia. E claro, pro futuro do MCU, né? Não vai ser dessa vez que a gente vai, né, enterrar a Marvel, cara. Não vai ser dessa vez. Você não é obrigado a assistir as séries e filmes do passado, mas que seria bom seria para você usufruir o máximo, né, da experiência que Thunderbolts tem para oferecer. Cara, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse. Comenta aqui se você já assistiu os Thunderbolts, se assistiu, o que você achou. Cara, não esquece, ser geek é um estilo de vida. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo. Fui!